Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Me chamo Aline Gonzaga de Souza, sou advogada da União desde 2005, atuo no consultivo desde então. Minha primeira lotação foi na assessoria jurídica da Controladoria Geral da União, depois passei pelo Ministério da Defesa, depois fui pelo Ministério da Justiça, passei também pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, quando esses dois ministérios estavam fundidos, e atualmente atuo na Consultoria Geral da União, como consultora da União. Sou mestre em Direito pelo UniCeub-DF. Minha dissertação se baseou na avaliação das contratações públicas sustentáveis, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para tratar de um módulo muito interessante, que é a administração pública e a atividade consultiva. Eu dividi a nossa matéria em alguns blocos que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Nós vamos tratar em 4 grandes blocos. Num primeiro momento, da atividade de consultoria e de assessoramento jurídico. Na sequência, vamos tratar das manifestações jurídicas consultivas, ou seja, quais são elas, quais são os tipos, quando eu utilizo cada uma delas. E na sequência, vamos tratar dos pareceres jurídicos, da sua estruturação, dos seus tipos, e do parecer jurídico na licitação, que é um dos grandes carros-chefes da atividade consultiva no âmbito da administração pública. Eu gostaria de lançar para vocês um desafio com algumas perguntas aqui, que nós vamos procurar responder ao longo dessa explanação. Eu trouxe para vocês 5 perguntas, que a gente pode verificar aí do slide. No primeiro momento, vamos passar pelo conceito da administração pública. O que seria administração pública? Num segundo momento, eu gostaria de desafiá-los a verificar comigo o que constitui essa atividade de consultoria e de assessoramento jurídico, quem são os clientes e como é desenvolvida essa atividade de consultoria e de assessoramento. E no último momento, gostaria de verificar com vocês a utilidade dessa atuação consultiva e de assessoramento jurídico que é desenvolvida aí no âmbito da administração pública, ou seja, para que serve o exercício da atividade de consultoria e de assessoramento jurídico. Bom, pois bem, vamos à nossa primeira pergunta. O que constitui a administração pública? O que esse conceito envolve? Nós temos que o estudo da administração pública, ele envolve um conjunto tanto da estrutura organizacional dos órgãos, bem como da própria atuação das atividades do Estado. Dessa forma, devido a essa amplitude e essa complexidade do seu campo de atuação, essa conceituação se torna algo muito difícil, uma tarefa muito árdua. Nós temos que Eli Lopes Meirelles, por exemplo, ele fez uma subdivisão conceitual com alguns sentidos para que a gente possa compreender melhor esse conceito. Eu coloquei no slide aí para vocês. Nós temos o sentido formal, que indica um conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo. Nós temos o sentido material desse conceito, que é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral. O sentido operacional indica que é o desempenho perene, sistemático, legal, técnico dos serviços próprios do Estado e por ele assumidos em benefícios da coletividade. Bom, assim a administração, ela representa o quê? Um conjunto de órgãos, de entidades, de agentes públicos que desempenham uma função administrativa do Estado, sempre em prol da satisfação dos interesses da coletividade. Bom, eu gostaria de traçar com vocês aqui que esse conceito, ele passou por algumas modificações ao longo do tempo. Nós falamos em alguns modelos, inerentes à forma de gestão. Nós temos o modelo patrimonialista, o modelo burocrático e o modelo gerencial. A ideia dessa evolução, na verdade, foi a introjeção de novos conceitos e na supressão de alguns outros que se tornaram ineficientes aí ao longo do tempo. Bom, nós temos que o modelo patrimonialista, ele predominou no nosso país até 1930, e foi o primeiro modelo de administração de Estado. Não existia essa diferença entre os bens públicos e entre bens particulares, por exemplo, porque tudo era domínio do soberano.
que poderia utilizar esses bens de uma forma restrita, ou seja, como melhor lhe aprovesse. Já o modelo burocrático, ele surgiu com o objetivo de proteção da coisa pública. Ele foi idealizado por Max Weber e no Brasil ele foi implementado na era Vargas, o que foi muito impulsionado pela criação de um departamento administrativo do setor público. Este modelo, ele está calcado no respeito às normas, aos regulamentos, então há uma primazia da formalidade, da impessoalidade, do profissionalismo. Aqui a gente verifica nesse modelo uma distinção melhor, né, entre o que é uma coisa pública e o que seria uma coisa privada. As críticas a esse modelo estão pautadas especialmente no distanciamento, né, entre as decisões que eram construídas e a realidade, né, o formalismo exagerado, nós temos um apego muito grande às regras e aos regulamentos. Desse modo, surgiram novas ideias, especialmente fundadas na confiança, na descentralização das decisões, em busca de novos resultados, surgindo assim um modelo que prioriza a qualidade do serviço, né? Nós estamos falando agora desse modelo gerencial, em que nós temos o profissionalismo, nós temos o Estado visto como um prestador de serviço. Esse modelo gerencial, ele veio para corrigir algumas disfunções, né, identificadas ali no modelo burocrático, porque ele é mais inovador, ele agrega a implementação, por exemplo, de políticas públicas estratégicas. Temos, então, um modelo marcado pela eficiência, voltado para a redução dos custos com a máquina do Estado, e no nosso país esse modelo vem sendo praticado desde 1990. Então, assim, marcados esse conceito inicial de administração pública, bem como do modelo que nós aplicamos, vamos procurar a resposta, né, da minha segunda indagação para vocês. O que constitui essa atividade de assessoramento e essa atividade consultiva no âmbito da administração pública? Bom, não podemos falar dessa conceituação de atividade consultiva e de assessoramento jurídico sem passar pelo artigo 131 da Constituição Federal. O que o artigo 131 nos traz? Ele consagra a Advocacia Geral na União, a instituição responsável por realizar essas atividades de consultoria e de assessoramento jurídico. Ou seja, a Advocacia Geral da União, ela representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo as atividades de consultoria de assessoramento jurídico ao Poder Executivo. E antes da Constituição de 88, como era processada essas atividades de consultoria e de assessoramento jurídico? Nós temos que essa atividade era pulverizada em vários órgãos, o que ficou denominado à época de Advocacia Consultiva da União. Nós temos que ela era exercida, por exemplo, pela Consultoria Geral da República, pela Procuradoria da Fazenda Nacional no Ministério da Fazenda, pelas consultorias jurídicas dos demais ministérios, do Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria de Planejamento da Presidência, pelas Procuradorias Gerais ou Departamentos Jurídicos das autarquias, os órgãos jurídicos das empresas públicas, as sociedades de economia mistas, fundações sob supervisão ministerial e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. Dentro desse contexto, dessa pulveridade de órgãos que prestavam esse assessoramento jurídico, nós tínhamos uma instância máxima que era a Procuradoria-Geral da República. Então, com a Constituição de 88, houve a reunião, né, em uma única instituição dessas atividades de consultoria e assessoramento que são hoje desenvolvidas pela Advocacia Geral da União. Nós temos que a própria Constituição indica, né, a necessidade de uma lei complementar regulamentando essa atividade. Eu gostaria de destacar com vocês a Lei Complementar 73, em especial os artigos 4º, 10 e 11, que abarcam essa competência consultiva da Advocacia Geral da União. Né? Então, assim, o que a Advocacia Geral da União executa no âmbito do consultivo?
Nós temos essas atividades englobam a elaboração de pareceres, de estudos, de propostas de normas, medidas e diretrizes, o exercício do controle interno da legalidade, a sugestão de medidas de caráter jurídico, a fixação da interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, e a unificação da jurisprudência administrativa. E como isso é desenvolvido nos estados e nos municípios? Bom, gostaria de chamar a atenção de vocês para o artigo 132 da Constituição, que consagra a competência dos procuradores de Estado e do Distrito Federal, que são organizados em carreira, né, com ingresso através de concurso público, com a participação da OAB, ao exercício da representação judicial e também das atividades de consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Então, nós temos que, no âmbito do Estado, conforme consagra aí o artigo 132 da Constituição Federal, compete aos procuradores do Estado, né, a atuação na área de consultoria jurídica, ou seja, essas atividades consultivas. Gostaria de chamar a atenção para um julgado recente, né, na DI 5773, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, a qual definiu que o Estado detém competência para organizar sua representação judicial e extrajudicial, que deve ser realizada por procuradores de carreira, incluída nessa competência a formulação de leis sobre procedimentos em matéria processual, atendidas às peculiaridades locais. Então, assim, interessante, né, quem quiser se aprofundar no tema, sugiro aí a leitura do voto da ministra Carmen Lúcia no bojo dessa DI 5773, que trata especialmente do artigo 132 da Constituição Federal, que consagra a competência das procuradorias do Estado para fazer a prestação das atividades de consultoria e de assessoramento jurídico para as unidades federadas respectivas. E como isso é delimitado nos estados? Eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos, né? Nós temos a Lei Orgânica do DF, em que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal abarca a competência de quê? De fazer a uniformização da jurisprudência administrativa e a compilação da legislação do Distrito Federal. Outra competência da Procuradoria-Geral do DF é a prestação da orientação jurídico-normativa para a administração pública direta, indireta e fundacional. Eu trouxe para vocês também algumas competências da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás. Dentre elas, nós temos o exercício com exclusividade da representação judicial e da consultoria jurídica do Estado de Goiás, ressalvada aí a representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico, técnico jurídico do Poder Legislativo, que é feito por órgão próprio, a promoção da unificação da jurisprudência administrativa no âmbito da sua competência, bem como a prestação do assessoramento jurídico aos entes da administração indireta do Estado a critério do Procurador-Geral e em caso de necessidade. Bom, o que esses comandos aí nos demonstram? Demonstram um alinhamento, né, das atribuições exercidas aí nessa atividade consultiva, tanto pela União, tanto pelos Estados. E há uma diferença quando eu falo de atividade consultiva e de atividade de assessoramento jurídico? Será que são sinônimos? Será que o artigo 131 em especial, que ele trata atividade de consultoria e de assessoramento jurídico, ele envolve conceitos diferentes? Vamos dar uma olhadinha? Eu trouxe para vocês aí a diferenciação entre essas 2 nomenclaturas. O que envolve a atividade, então, de consultoria? Envolve a elaboração de manifestações jurídicas, ou seja, a edição de pareceres, de nota, informações, cotas, despachos. E como isso é desenvolvido? Bom, em geral, em resposta a consultas, ou seja, muito comum que os gestores batam lá na porta do órgão jurídico e falam: olha, Aline, eu estou com essa dificuldade aqui, esse servidor solicitou uma licença, será que ele realmente tem direito? Qual seria o dia do início
da concessão dessa eventual licença. Então, em resposta a consultas que são formuladas, nós fazemos a atividade de consultoria através da emissão, por exemplo, de um parecer jurídico sobre um determinado assunto. Nós temos análises jurídicas decorrentes de lei, um dos exemplos clássicos dessa atuação está prevista no artigo 38 da Lei 8666, que seria a análise prévia, que constitui a análise prévia dos procedimentos licitatórios que é feito pela advocacia pública, né, antes da deflagração aí dos procedimentos licitatórios. Análise de atos normativos. Nós temos que antes, por exemplo, da edição de uma portaria, de um decreto, de uma medida provisória, há o crivo da legalidade, da legitimidade, da constitucionalidade daquele ato normativo. Isso é feito também no âmbito da atividade de consultoria e a avaliação de processos administrativos, né? Nós temos processos administrativos, por exemplo, relacionados a questões disciplinares, né? A gente vai verificar ali se houve o cumprimento dos primados do contraditório e da ampla defesa, por exemplo, se o procedimento obedeceu todos os trâmites legais, a análise também de processos relacionados às questões de patrimônio público. E qual que seria o objetivo? O porquê dessa atividade de consultoria? Seria o cumprimento, né, da missão institucional, da defesa do princípio da legalidade, conforme bem pontua José Afonso da Silva. Então, assim, o objetivo macro da atividade de consultoria é justamente velar, ou seja, blindar os atos administrativos, né, com a legalidade, ou seja, com a observância estrita do princípio da legalidade. E as atividades de assessoramento jurídico? O que são elas? Como elas são desenvolvidas? Bom, são aquelas atividades que decorrem das atribuições do cargo do advogado público. Como é que elas se desenvolvem? Elas se desenvolvem através desse contato imediato com os gestores, por meio de orientações jurídicas, ofertadas em reuniões, em audiências, interlocuções telefônicas, mensagens eletrônicas, WhatsApp e outros meios, né? E qual que seria o objetivo? Esse objetivo aqui é um objetivo muito interessante dessa atuação, né? Que é a promoção de soluções e orientações jurídicas que vão resguardar o gestor na viabilização das políticas públicas. Então, assim, é muito interessante essa ponte, né, entre o corpo jurídico e os gestores, né, na solução de demandas, na solução de indagações, se é possível, por exemplo, fazer a delegação de uma competência para outra unidade, se é possível, por exemplo, a gente fazer um escritório avançado em outra unidade da jurisdição, sendo que a minha sede é em Brasília, por exemplo, a gente é acionado, né, o órgão jurídico é acionado para solução de inúmeras demandas, e é muito importante que esse assessoramento seja feito de uma forma eficiente, que se acompanhe o gestor desde de muito perto, né, dando segurança jurídica para a viabilização de políticas públicas, que é algo muito caro, né, para todos nós.